Amém, amados? Boa noite a todos, graça e paz. Muito bom estarmos novamente aqui, como o Senhor nos ordenou, dia após dia, semana após semana, reunidos para dentro do nome de Jesus. Vamos pedir para que o Espírito Santo nos mantenha nesta motivação, nesta alegria de termos a sua presença aqui em nós e entre nós. Amém? Queridos, uma das coisas que eu mais amo na minha vida é a presença de Deus manifesta nela. Não há nada na minha vida em que eu ame mais do que quando eu percebo a manifestação dele. Não há nada que me alegre mais do que quando eu percebo o seu agir. Ah, Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês nesta noite, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo do 38 ao 42. Gostaria que vocês lessem neste momento, por favor. O que me fascina nesta porção que foi lida há pouco é que aqui se fala sobre uma aldeia chamada Betânia. Este lugar é um lugar tido como especial, porque o Senhor Jesus, ele se dispôs algumas vezes aí a este lugar chamado Betânia. Quando se fala desta aldeia chamada Betânia, é um lugar que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E a Bíblia cita, pelo menos, se eu não estiver errado, equivocado, pelo menos 7 vezes em que Jesus esteve neste lugar, nesta aldeia chamada Betânia. E aí você se pergunta, o que atraía tanto a Jesus para que ele estivesse repetidas vezes ido a este lugar, ido a Betânia? Quando você olha para Mateus, por exemplo, ele relata que Jesus ele tinha trabalhado o dia inteiro e à noite foi passar em Betânia. E o interessante é que ele só foi lá para dormir. Queridos, tinha algo em Betânia que atraía Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês nesta noite. Existem algumas coisas que atraem Deus. Existem algumas palavras na Bíblia que são singulares. Por exemplo, você encontra uma vez a palavra na Bíblia, eu odeio. Eu não me lembro de Deus ter citado outras palavras na Bíblia, eu odeio. Tem uma vez apenas. E o que é que Deus odeia? O divórcio. Tem uma vez apenas a palavra que ele diz que tem algo que ele não resiste. Existe algo, isso foi dito uma vez apenas na Bíblia, que Deus não resiste. Porque ele odeia o divórcio. Mas o que de fato ele não resiste é um coração quebrantado. Parece que tem coisas que Deus ele não fala muitas vezes na Bíblia para que essas coisas propositalmente se destaquem. Que seja visto de uma forma especial. Tipo assim, eu não vou ficar falando que eu odeio qualquer coisa. Eu não vou ficar falando que eu não resisto qualquer coisa. O que eu não resisto, o que eu não aguento, o que me tira do meu trono é um coração que é apaixonado por mim. É um coração quebrantado, espedaçado por mim. Preste atenção, queridos. O que vai fazer a diferença não é o tanto que você tem de Deus, mas é o tanto que Deus tem de você. O tanto que Deus tem do seu coração. Por que isso? Porque Deus ele já nos deu tudo dele. Deus ele não nos deu apenas o que ele tinha, mas ele nos deu o que ele era por completo. Porque Jesus não era o que Deus tinha. Jesus, ele é o que Deus é por completo. Você não pode separar Cristo, ainda que seja 2 pessoas, 3 com o Espírito Santo, mas se torna uma pessoa só, em sua vida e natureza. Então não se pode separar o Filho do Pai, a obra do Calvário. Ela não é, queridos, uma obra terceirizada. Mas a obra do Calvário é o próprio Pai, que veio através do Filho
executar esta obra na terra. Então é por isso que o que vai fazer a diferença não é o tanto que eu tenho dele, porque o tanto que eu tenho dele é o tanto que eu tenho como meu Salvador. Mas o tanto que ele tem de mim fala o tanto que ele é como meu Senhor. Então, queridos, o tanto que nós temos de Deus é o tanto que nós temos como nosso Salvador. Foi a salvação que nos proporcionou isso. Por isso que nós precisamos o reconhecer como nosso Senhor e Salvador. Então, como Salvador, fala de tudo aquilo que eu ganhei dele. Mas como Senhor, fala daquilo que ele tem em mim. E aí eu lhe pergunto nesta noite, meu amado, ele é Senhor da tua vida? O que ele tem de você dá o direito a ele de fazer o que ele quiser com a sua vida? Então a questão aqui é o tanto que ele tem de mim, o tanto que ele pode fazer comigo, o tanto que ele pode fazer com você. Que tanto ele pode mexer na tua vida, que tanto ele pode mexer nos teus planos, que tanto ele pode mexer nos teus sonhos e nos teus projetos. Quando eu fui ver sobre Betânia, aproximadamente estas 7 passagens, falando que Jesus foi para Betânia, eu observei que não era o lugar que atraía Jesus, mas era que em Betânia havia 3 pessoas muito especiais. Uma família que devia ter passado por um grande problema, porque a palavra não cita que eles tinham nem pai e nem mãe. Eles moravam entre 3 irmãos, e que vocês sabem quem são. Marta, a mais velha, Maria, a do meio, e Lázaro, o caçula. A Bíblia não relata a história dos pais. Nós não sabemos o que aconteceu com os pais deles, mas nós sabemos que eles moravam juntos. Marta, Maria e Lázaro. O que atraía Jesus para Betânia? Quando Jesus ele amaldiçoou a figueira, ele tinha passado a noite em Betânia. E quando ele sai de Betânia pela manhã, ele estava com fome. Significa que naquela noite Marta não preparou um bom jantar, não. Porque ele saiu de manhã e ele estava com fome. Então isso mostra que ele não ia lá só por conta da comida de Marta. Queridos, preste atenção. Deixe o Senhor ministrar no teu coração. Porque eu quero ser Betânia para Jesus. Diga assim, eu quero ser Betânia para Jesus. Eu quero ser um lugar que atraia a presença dele. Queridos, eu não me importo em ser um grande pregador ou um pregador. Eu não me importo em ser conhecido. Mas eu me preocupo em ouvir a voz do Senhor. O que eu quero é a presença manifesta do Senhor. O que eu quero é uma realidade espiritual, é uma experiência pessoal. Eu quero o que a Rosilda sempre vem falando esses dias, Jó 42:5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, o Senhor para nós, ele precisa ser real. Não pode ser uma história que nos contaram. Ele precisa estar vivo. Ele precisa ser verdadeiro. Numa única casa, tinham 3 pessoas. Em Betânia, numa única casa, e tinham 3 pessoas. E parece que essas 3 pessoas nos lembra a tricotomia humana. Qual é ela? Espírito, alma e corpo. Betânia, casa de Marta, 3 pessoas. Tricotomia humana. Mas, de fato, o que é que atraía Jesus para Betânia? É porque lá tinha Lázaro. E Lázaro o amava. Eu sei que Lázaro é o mais novo, mas eu preciso colocar nesta ordem. De trás para frente. Lázaro o caçula. E Lázaro o amava. E Jesus queria estar lá. Porque quando você olha para o capítulo 11 de João, quando Jesus recebe o recado da notícia de Lázaro, é dito assim: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ou seja,
Não era só o fato de Jesus amar Lázaro, mas é que tinha algo especial em Lázaro que atraía Jesus. É que Lázaro o amava. Até que ponto, queridos, nós amamos ele? Ao ponto deste amor atraí-lo para nós. Queridos, quem ama quer estar com aquele a quem se ama. Quem ama quer ter um relacionamento com aquele a quem se ama. Lázaro o amava. Então Jesus em Betânia tinha Lázaro que o amava. Mas ele também tinha Maria que o ouvia. Então o que é que acontece em Betânia? Jesus tem alguém que o ama, mas também tem alguém que o ouve. Então Jesus tem amor e ouvido em Betânia. Preste atenção, nem todo mundo que tem orelha tem ouvido. As 7 igrejas da Ásia têm exortações e têm problemas diferentes. Mas nas 7 igrejas da Ásia, o final das cartas termina como? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas Jesus em Betânia, ele não precisava falar isso, porque em Betânia ele tinha amor e ele tinha ouvido que o ouvia. Então o Senhor pode dizer: eu encontrei alguém que me ama em Betânia e eu também encontrei alguém que me ouve. Queridos, a obra de Deus não começa com as mãos. A obra de Deus, ela começa com os ouvidos. Porque a obra de Deus não é uma iniciativa humana, mas a obra de Deus é uma resposta que o homem dá para Deus ao ouvi-lo. Então você não está fazendo a obra de Deus porque você quer. Você não vai fazer a obra de Deus simplesmente porque você quer. Mas você vai fazer ou está fazendo a obra de Deus porque Ele te mandou fazer. Então nem tudo que eu faço em nome de Deus é para Deus. Só é para Deus o que Ele me mandou fazer. E para isso eu preciso ouvi-lo. E o que passar disso é obra minha. E o que é obra minha, eu pago. Mas o que é obra dele, ele paga. Escute, preste atenção. Olhe para mim. Provisão é de Deus. Não falta não, querido. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquilo ali não é abundância de mamon, da matéria, da fisicalidade, do ter, ser e poder, não. Aquilo ali é provisão. Então, queridos, Jesus ele era atraído a Betânia porque ele tinha alguém que amava ele. E se eu amo ele, eu vou me assentar aos pés dele o tempo que for necessário para ouvi-lo. Porque quem ama quer passar todo o tempo junto. Quem ama não tem limite de tempo. Então eu devo orar quanto tempo? Não existe tempo. O tempo suficiente até você ter ouvido tudo o que ele tem para te falar. Se você fez isso em meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, então está resolvido. Sabe por quê, amados? Porque ele não nos comprou com 10% apenas, mas ele deu tudo para ter a mim e a você. Então é por isso que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Tudo é dele, por ele e para ele. Então em Betânia, Jesus tinha alguém que o amava a esse ponto. Tinha alguém que ouvia a esse ponto. E mais que isso, em Betânia ele também tinha alguém que o servia. Então era perfeito. Amor, ouvido e serviço. Amor, porque tudo começa com o amor. Por quê? Porque João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira. É o fundamento da Bíblia. Um dos fundamentos do reino é amor, porque Deus amou. Então Deus ele não quis a você e a mim porque nós éramos perfeitos, mas ele nos quis porque ele nos ama. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Queridos, entenda isso. Jesus é louco por você. Deus é louco por você.
Ele nos ama, nos amou a este ponto de dar o seu Filho, de fazer a obra redentora do Calvário para nos resgatar e nos trazer para pertinho dele, para que nós pudéssemos o amar, para que nós pudéssemos o ouvir e para que nós pudéssemos o servir. Queridos, às vezes eu não consigo entender como é que ele me ama, como é que ele me deseja tanto. Talvez alguns de vocês aqui sejam muito melhor do que eu, talvez os pecados de vocês sejam diferentes dos meus, mas a grande verdade é que eu sou constrangido pelo amor dele. Eu fico sem jeito em meio ao amor dele. Em Betânia, ele tinha alguém que o amava, ele tinha alguém que se assentava aos pés dele, e ele tinha alguém que o servia. Queridos, isto não é um ministério completo? Amor, ouvido e serviço prestado. Amor, e porque eu te amo, eu vou me assentar aos teus pés. E depois de ter ouvido tudo o que o Senhor me falou, eu vou me levantar e eu vou fazer o que o Senhor me mandou fazer. Porque, amados, não tem serviço genuíno se não tem amor. Não tem serviço genuíno se eu não ouvir o que ele me mandar fazer. Quando Moisés ele sobe no monte e ele vê ali a visão do tabernáculo, você acha que Moisés poderia descer ali imediatamente? Moisés ficou lá até quando? Moisés ficou lá até ele receber todo o projeto. Moisés fica lá até receber todas as instruções. Se você começar a estudar sobre Marta, você vai perceber que Marta se assentou aos pés de Jesus. A questão é que ela só não teve paciência para ficar até o final. Mas ela sentou-se aos pés dele. Ela ficou um tempo. Mas acho que ela ficou olhando no relógio. Já vai estar na hora da comida. E ninguém ainda preparou nada. Acho que eu vou levantar para fazer alguma coisa. Quando você estuda o comportamento dos elefantes, principalmente os elefantes da África, eles são diferentes dos elefantes dos outros lugares. Vocês sabiam disso? Os elefantes da África, primeiro, as orelhas deles são bem maiores. Às vezes eu penso que nós precisamos ser como os elefantes da África. Pessoas com orelhas grandes e pés pequenos. Porque se o seu pé for bem maior que a sua orelha, você vai andar mais do que vai ouvir. Mas se os teus ouvidos forem maiores do que os teus pés, você vai ouvir mais do que anda. Então, figurativamente, nós precisamos ter os ouvidos nos céus e os pés na terra, para andar e nos mover conforme o Senhor nos falar. Então, o que atraía Jesus em Betânia não era só o ouvido de Maria, se é que eu posso usar essa expressão só. Não era só o amor de Lázaro. Mas acontece, queridos, é que em Betânia ele tinha plenitude do que ele precisava. Eu amo, vocês o amam? Então vamos junto para os pés dele. Porque, queridos, oração não tem nada a ver com o tanto que eu falo. Mas oração tem tudo a ver com o tanto que eu ouço. A oração, ela nunca pode ser um monólogo. A oração precisa ser um diálogo. O Otmani dizia que a oração dele só começava quando ele não tinha mais o que falar. Porque a ideia, queridos, não é falar. Você pode até falar o que você quiser, mas no final você só encerra dizendo seja feita a tua vontade. Porque se não for assim, você corre o risco de ter perdido todo o seu tempo. Aí você vai perguntar assim, será que você pode não me dar aí uma característica de uma oração perfeita? Você não tem não essa característica? Eu vou dizer para você, tenho. Faz o seguinte, antes de você orar a Deus, você escreve esta oração. Você vai dizer, mas isso aí vai ficar muito mecânico. Não, mas é que depois você vai ler e você vai observar se esta oração tem a ver só com você ou se tem mais gente envolvida. E se o que você vai pedir nesta oração não tem mais gente envolvida, só é tudo voltado para você, não faça não, porque ele não vai te responder. Sabe por quê, queridos? Ele não trabalha por mim. As nossas bênçãos, as nossas petições, nossos desejos,
tem que ir além de nós. A nossa vida tem que ir além de nós. O nosso dia a dia não pode parar apenas em nós. A nossa vida cristã, a vida da igreja, não pode parar apenas em nós. Por quê? Porque tem almas para ser ganhas, tem vidas para serem alcançadas, tem pessoas para serem curadas, tem pessoas para serem salvas, libertas, amadas, servidas. Você sabe qual é a diferença do Rio Jordão para o Mar Morto? São 2 rios diferentes, porém ligados. E por que eles são ligados? Porque o Rio Jordão deságua no Mar Morto. E por que o mar é morto? É porque ele não tem para onde desaguar. É porque, queridos, tudo que eu recebo e distribuo e compartilho gera vida. Mas tudo que eu recebo e para em mim me mata. Então é por isso que a vida ela só tem sentido quando ela vai além de nós. É por isso que as coisas só têm sentido quando elas vão além de nós. Se parar em nós, não serve. Vocês estão entendendo isso, queridos? A plenitude de uma vida em Deus é quando se existe amor. E o amor me faz ir para os pés dele o tempo que for necessário. Eu amo e eu vou sentar aos teus pés. E vou ficar aqui o tempo que for necessário para mim ouvir a tua voz. E depois do Senhor ter falado comigo, eu vou me levantar e eu vou distribuir este amor como o Senhor me mandou fazer. Onde? Na vida das pessoas. Na vida do meu próximo. Na vida do meu semelhante. De que forma? Na forma de serviço genuíno prestado ao meu semelhante, ao meu próximo, ao meu irmão. Queridos, quer ter uma vida que atrai a Deus? Quer ter uma vida que atrai ao Senhor? Então desenvolva este amor por Ele no seu coração, ao ponto de levar você a estar aos pés dele o tempo que for necessário. Quer ter uma vida que atrai ao Senhor? Ouça o que Ele tem falado, o que Ele está falando, o que Ele tem a falar no seu coração. E assim você o atrairá para si. E Ele vai poder fazer de você uma Betânia, um endereço onde constantemente Ele estará visitando para repousar, habitando para repousar, dormindo para repousar, vivendo para repousar em sua vida, em seu coração, em sua casa e em sua família. Por isso, queridos, nós vamos sair daqui nesta noite com este desejo ardente em nossos corações de sermos Betânias para Deus. Um lugar onde tem um coração que o ama, onde tem um ouvido que o ouve e onde tem uma disposição em obediência para servir a Ele e servir ao nosso próximo. Queridos, que esta vida possa ser celebrada em nós, numa forma prática de viver e não apenas de uma forma religiosa. Betânia tinha um grande significado para Deus e as nossas vidas precisam se tornarem semelhantes a Betânia, para que o Senhor possa ter o mesmo prazer nas suas visitações, na sua permanência e no seu descanso em nossas vidas. Que esta palavra possa salvar os nossos corações e que possamos, a partir de hoje, desenvolver essas 3 coisas em nossas vidas para que possamos, assim, atrair o Senhor para nós. E não apenas o ter como nosso Salvador, mas para que também Ele possa ter em nós a capacidade de ser o nosso Senhor através daquilo que nós o devolvemos como sendo o nosso coração, como sendo a parte que Ele tem em nós e não apenas a parte que nós temos nele. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus.